gente vai estar dividindo um pouquinho sobre o estudo da mediunidade e cura. Vamos explorar um pouquinho essa parte de o que acontece quando nós chegamos no centro, assim, né, meio desequilibrados, pedindo uma ajuda. Alguns de nós já vem pedindo um passe. E o que é isso, né? O que é esse reequilíbrio, essa reharmonização? Nós já comentamos aqui que Emmanuel chama a saúde de perfeita harmonia da alma. Nós que estamos aqui estudando Espiritismo, trabalhando com o Espiritismo nesse esforço de nos autoconhecermos, já sabemos um pouquinho disso, sabemos que precisamos procurar essa harmonia do espírito imortal, não do corpo temporário, mas estamos aqui também precisando cuidar dos nossos jumentinhos, como dizia São Francisco, né? O corpo é o jumentinho, ele precisa ser cuidado também, é um presente de Deus, é uma máquina assim incrível, maravilhosa e que sofre influências várias, né? E uma das coisas que a gente vai começar lá do comecinho, assim, de onde a gente começa nos estudos, que é o fluido cósmico universal. Que nós, no Espiritismo, nós dizemos que temos Deus, que está acima de tudo, ao Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que cria um princípio espiritual, um princípio material, e que envolvendo todo esse princípio material e espiritual está o fluido cósmico universal. Então, o Espírito se utiliza desse fluido como matéria-prima para tudo, para formar tudo que é matéria, o perispírito e tudo isso. E esse é um dos tipos de fluido que vai se desenvolver é o fluido vital, né? Que é o fluido que vai dar vida à matéria orgânica. Então, se nós pensarmos no nosso corpo, qual é a diferença dele com alguma outra matéria, né? Ele tem uma energia que lhe dá vida, que lhe dá movimento. Além disso, tem um espírito comandando, que pensa, que tem a sua inteligência. Achei muito bonito quando a Simão Pedro definiu isso, né? Ele fala que Deus é a inteligência suprema e a criatura tem uma qualidade da inteligência, né? Nós somos inteligentes, mas a inteligência o substantivo é Deus. Nós temos a qualidade da inteligência. Então, nós vamos estudar, falando um pouquinho desses fluidos, o que é que se transfere nessa hora do passe, que a gente sai do centro tão bem, depois de um passe. O que é que muitas vezes acontece ali, qual é o processo que está acontecendo quando a pessoa chega e faz uma fluidoterapia no centro? O que é que está afetando quando nós sentamos ali para assistir uma palestra e, de repente, a gente começa a se sentir mais leve, mais calmo, mais sereno. A gente chega ali com aquela agitação, com aqueles conflitos todos dentro de nós e sentamos ali, ouvimos. Às vezes a gente não consegue nem dizer o que foi na palestra, mas saímos de lá tão bem, achando que a palestra foi ótima, e aí outra pessoa pergunta para a gente assim, mas foi boa mesmo? E o que ela falou? Qual foi o tema da palestra? Nossa, não lembro, mas foi maravilhosa. Mas ela falou do que, assim, que te tocou? Não sei, mas eu me senti tão bem, né, ouvindo isso, isso acontece, mas é o tratamento que está ocorrendo ali, por isso a importância também de a gente participar desse momento. Né? Quer falar um pouquinho mais, Estela? Ou Marisa? Não sei qual vai ser a ordem. Ok. Eu quem falo? Então, quer que eu fale? Vou falar. Eu achei bom essa coisa, né, de como a gente se sente bem no centro, mas isso é uma primeira etapa, viu? Porque a segunda é já entender um pouquinho o que é que está ocorrendo, ainda mais que quando a gente começa a entender um pouco mais, por isso que o espírita nunca para de ler alguma coisa, de estudar alguma coisa, porque tudo que a gente vai colocando de informação para dentro, né, a gente é como uma palestra que assiste, como Lina disse, depois se sente bem, a gente não sabe nem dizer por quê.
Sim, mas foi o que mesmo? Eu sei lá, meu, no tema, era um tema bonito, sabe? A pessoa falou muito bem. Na hora eu entendi, mas agora nem me lembro. Se você me pedir para reproduzir qualquer coisa. E isso é bacana, porque isso indica que foi um tratamento profundo e que a pessoa se entregou de corpo e alma aquilo, embora às vezes a mente tenha variado um pouco, porque às vezes a pessoa dorme porque está cansado do dia, às vezes não presta atenção, acha assim, puxa, até meio boring, mas fulano fala tão bonito, deixa eu ficar aqui assistindo, né? Que, às vezes, por simpatizar com o palestrante ou a fala do palestrante, quando o Humberto vem mesmo, é um tratamento profundíssimo, porque as meninas todas ficam ótimas, né? Ai, a palestra de Humberto, é como o Divaldo. Eu dizia, o pessoal, sim, mas só que Divaldo falou sobre o quê? Não sei nada, nem do que foi, mas eu sei que foi bom. Aí ele dizia assim, Divaldo, você pode chegar lá e falar qualquer abobrinha que vai fazer efeito. Ele faz, não, tem que ser direito. Mas isso é gostoso porque já deveria ser um sinal bem, bem expressivo de que ou foi boa a participação. Porque não, a gente espírita não tem mais aquela coisa de acreditar naqueles milagres milagrosos, né? A gente diz, puxa vida, eu me senti bem hoje, realmente só um milagre. E aconteceu alguma coisa. Mas para que isso acontecesse, eu fiz a minha parte. Porque eu fiz, eu tive que ir ao centro, por exemplo. Porque às vezes eu estou em casa e boto alguma coisa no celular para ouvir, mas não me sinto tão bem como às vezes eu me sinto no centro. Então, às vezes a gente precisa daquela ida ao hospital. Às vezes em casa toma um comprimido e já melhora. É a mesma coisa. Então, é necessário que a gente faça esse esforço. Porque, como Lina disse, são fluidos, são energias. E a gente tem em nós, no nosso espírito, o fluido vital para viver esta encarnação. É aquela força, a vitalidade, né, que vai dar ao corpo vitalidade, é esse fluido. Mas, às vezes, a gente está passando por umas pendengas difíceis e vai gastando fluido. Às vezes estamos nos alimentando errado, às vezes estamos bebendo errado, às vezes estamos fazendo coisas que estão tirando a energia vital que vai, às vezes, encurtar a nossa existência ou nos trazer doenças, porque não estamos dando um bom uso a esse fluido. Então, tudo isso, às vezes, a gente precisa de um reforço. Deixa eu ir lá buscar um reforço. É esse fluido novo que a gente aure aqui, que parece que a gente cria uma nova para andar mais um pouco, né? Nós que estamos internados aqui, nós que somos vistos aqui por vocês, assim, semana, né? Quase que a semana toda, é uma necessidade de nos mantermos ainda vivos nesta encarnação, porque senão a gente já tinha dado fora. Mas isso é questão de merecimento. Não é, Estelinha? Está certo? Hein? Betinho, quer continuar, Beth? Não, pode continuar. Não, eu fico pensando esse posicionamento, né, de nós internados, e é interessante porque eu já participei, a gente faz aí o trabalho de fluidoterapia, e às vezes a gente está deitado, às vezes a gente está, né, a gente está recebendo e às vezes a gente está doando. E eu sempre penso assim, não é pelo fato, às vezes, que a gente está ali em pé, que a gente está muito melhor do que quem está deitado. Eu sempre me coloco na posição assim, a gente está sempre recebendo e sempre doando. Então, quando a Marisa fala que a gente começa a frequentar, e a gente chega no centro, às vezes, né, por vários motivos, e eu sempre falo que, quando eu vi isso, eu sinto que é assim, que a gente chega no centro buscando respostas, e uma das primeiras coisas que a gente recebe é o espelho para a gente se olhar e ver que está tudo, né, tudo está começando ali com a gente. E leva um certo tempo, porque é um susto, assim, a gente fala assim, como assim eu sou parte desse problema? Como assim a cura está na minha mão? Como assim a melhora está na minha mão? Então, esses passos, esse tratamento que é oferecido dentro do centro, que a gente tem a oportunidade de participar, de doar e de receber, ele é de uma importância tremenda. Quando você passa um processo, passa da fase, né, de procurar o centro como um hospital e começa a perceber que é uma escola também, e que você pode aprender, que você pode conscientemente, então, participar desse tratamento com esses estudos que a gente pega através de Kardec,
na continuação do André Luiz, como que tudo isso vai funcionar no meu corpo físico, como que essa energia que é doada, como que ela vai entrar no meu corpo, será que, né, faz diferença? A gente sabe que não precisa ter o toque físico, que a gente vai conseguir passar pela emanação desse magnetismo, a nossa recepção também tem que estar mais apurada, a oração vai fazer esse trabalho de harmonizar a gente, da gente conseguir receber aquilo que está sendo doado. Então, esse processo de entendimento, de estudo, isso que a gente está fazendo aqui, e a gente está aqui, claro, também como estudantes, também buscando, também tentando aprender, aprimorar, para que essa consciência seja tanta que o benefício recebido seja maior, para que a gente possa entender que se eu estou buscando uma cura física e eu estou indo ao centro e nada está mudando, né, eu continuo com a dor, eu continuo sentindo, não está resolvendo muito, é porque está exigindo da gente mudanças maiores internas, essa reforma que a gente fala íntima, porque senão a dor ela muda de lugar. Esses dias eu estava lembrando daquela piadinha, né, da pessoa que fala que vai no médico e dói, né, onde ela, dói meu ombro, né, dói a cabeça, dói o peito, dói aqui, que o médico fala, o problema é seu dedo, é o dedo que está machucado. Então, assim, se a gente colocar esse parâmetro como o dedo é a gente, então, assim, onde a gente tocar vai doer, porque a gente está precisando curar a alma, porque enquanto a gente não curar o que está acontecendo por trás, essas dores, elas aparecem um dia na coluna, outro dia no joelho, outro dia, né, no meu pescoço. Então, esse descobrimento, eu acho que todo esse fluido que chega para a gente predispõe, quando a gente vai estudando, que a gente tenha essa claridade, que a gente receba e comece a buscar mais informação para ser participante daquilo. Então, a gente está como médium ali, disposto a doar, a gente está recebendo também, a gente também está sendo tratado, e é fantástico, um mecanismo que trata tanto aquele que está ali para ajudar, quanto aquele que está ali para receber. Fantástico isso. Então, eu vou falar também sobre quando a gente está em casa, está na rua, está no trabalho, a gente sente a necessidade de ir para o centro, né? Aqueles que não são os trabalhadores, ou aqueles que são os médiums de passes, médiums da fluidoterapia. E quando o médium chega aqui, eu pergunto, vai doar as energias hoje? Vai doar os fluidos ou vai receber? Porque não é todos os dias que a gente está disposto ou disponibilizado para servir. Então, eu pergunto, porque o médium vai fazer aquele equilíbrio, né? Vai trazer para cá seus problemas, como todos nós, ou não médiums ofensivos, mas também vai ser aquele tratamento de chegar aqui, aquelas vibrações benfeitoras, aquelas vibrações de equilíbrio, já própria, formada aqui da nossa casa, né? Então, a gente pergunta. Caiu a internet delas, eu acho. Elas voltam, a gente continua. Mas a gente volta aqui, já estão de volta, já voltaram. Então, a gente pergunta, né, se eu como médium de trabalhos da casa, já deu aqui. Estou preparada para receber, para doar o passe, controlando sempre os meus estudos, a minha boa vontade de doação, a minha alimentação, que líquidos estou usando, os meus vícios, tudo isso, como a Estela falou, nos educando, aprendendo, estudando as obras e as obras complementares também, que vai trazer para nós não só aquilo que Kardec trouxe muito sabiamente, mas também os livros suplementares, complementares, né? André Luiz traz para nós muitas informações. E aqui eu tenho algumas informações do livro Revista Espírita, Allan Kardec, que é uma turminha de Goiânia, que eles elaboraram essas revistas, e trouxe sobre médiuns curadores, a necessidade de eles ter também a prece como prioridade, né? O querer, o saber, direcionar tudo isso, e também aquele que está necessitado da cura, o enfermo, digamos assim, enfermo do físico, o enfermo da alma, ele precisa também pôr a fé dele verdadeiramente com vontade, não só de aprender, mas de receber a cura, que é bem
fortalece, potencializa, né, o trabalho do médium curador. E aí a gente pode entrar na questão do médium curador. Ele é um médium educado e sabedor daquilo que ele está fazendo. E aí entra também aquele do fora da caridade não há salvação, mas no sentido de dar de graça o que de graça eu estou recebendo, né? O médium curador, pelos conhecimentos, inclusive do Mestre Jesus, é não cobrar todo aquele potencial que eu tenho de cura hacia o outro. Eu queria pegar esse gancho que a Beth colocou aí sobre os médiuns, primeiro que a gente está com a questão de estudamos aqui sobre a mediunidade, que somos médiuns 24/7. E assim, quando nós mediamos uma informação, uma ideia de um espírito, ou um fluido de cura, um fluido vital, o médium, ele também coloca um pouco do seu. Então, a espiritualidade, os passos com que nós lidamos, e isso não só, eu queria assim colocar uma observação que eu acho que não é só no centro, em qualquer lugar que estivermos, seja numa igreja, seja em qualquer centro em que instituição em que as pessoas se reúnam com boa vontade, com essa ligação com o alto, de querer transferir um sentimento de cura, vai acontecer, não vai ser só no centro, né? Mas o que acontece no centro espírita é que nós estudamos, né, não é a fé raciocinada, então nós temos que estudar, usar a nossa razão para explicar e entender cientificamente uma porção de coisas que a gente não consegue ainda entender, porque não existe palavras, a gente não encontrou ainda, não conhece ainda os elementos, então nós chamamos de fluidos muitas vezes. Mas esse fluido vital, que é uma mistura do trabalho espiritual, dos fluidos espirituais, fluidos da natureza, com os fluidos do médico, do médium, não do médico, do médium, que são transferidos para as pessoas. Esse fluido, Kardec vai dizer que ele atua no perispírito, né, a nível de perispírito e a nível de corpo físico, em que existe uma transmissão existe uma substituição de moléculas, às vezes é feita uma transformação da molécula malsã, né, substituição da molécula malsã, enferma, por uma molécula saudável. Então, se a gente vai pensar, a coisa é assim, ela vai assim lá no comecinho, né, na base da coisa, ela vai no átomo, ela atua assim, provavelmente ela vai nos elétrons e nos prótons de cada átomo em que nós somos feitos, porque essa base, se a gente for voltar lá para o fluido cósmico universal, ela é a mesma para todos. Então, por isso que a gente tem esse fluido tem essa capacidade de alteração, não é? Mas ele vai dizer também sobre o médium, né? Como a Beth falou aí, o médium que ele entende, que ele estuda, mas também que sente amor, né? Porque imagina um bebezinho que a mãe pega no colo porque está com cólica, está chorando, vai lá, faz uma massagenzinha na barriga, o bebê para de chorar e dorme. O que foi aquilo? Se não foi uma transmissão fluídica de cura, né, de ajuda ali naquele momento. A mãe sabe de alguma coisa sobre fluido vital, sobre passe, sobre transferência energética? Não. Ela tem um coração aberto ali, ela quer que o bebê fique bem. Né? Ela tem um amor maior que o mundo por aquele bebê e dá a vida por ele. Então, esse dar a vida por ele é uma transmissão desse fluido vital. Né? Então, o médium ele tem essa capacidade. E Kardec vai dizer que algumas pessoas têm mais do que outras, mas nós todos podemos desenvolver. Nós todos temos em um nível
né, diferente, dependendo do nosso ponto evolutivo, dependendo de quanto a pessoa é capaz de doar, mas todos nós temos. O que varia é essa qualidade, né? Essa qualidade de quando a gente deseja o bem, quando a gente quer o bem do outro, quer que o outro fique bem, independente de quem seja. É olhar aquele outro com um olhar de: vem cá, meu filho, vamos sentar aqui, vou te dar um abraço e eu quero que você fique bem, né? Jesus tinha esse amor que acho que, né, o amor é muito mais potente, assim, ele potencializa muito a energia. Então, ele tinha esse amor incondicional que a mulher tocava na túnica dele, ele não precisava nem estar prestando atenção. Era eu me ligar nele e pronto, assim, já a cura se efetivava. Né? Nós vamos falar amanhã sobre a Fete Curou, mas nessa questão da mediunidade de cura, para a gente prestar atenção nisso também, que todos nós somos médiuns. Né? Todos nós temos essa capacidade de transmitir esse fluido vital, esse fluido energético de cura. E é como você falou, Nina, quer dizer, à medida que a gente vai se renovando, né, como pessoa, como ser humano, que é, melhores doadores ficamos. E eu gostei desse seu exemplo sobre a mãe e a criança, porque na família a gente já sabe que se reúnem muitos desafetos, né, ali vindo através daquela mãe, daquele pai, para poder ali começar o processo de reconciliação. Às vezes é no núcleo familiar, e nessa idade mais tenra, porque o espírito ainda está ali com o perispírito, né, reduzido, ainda está com suas emoções, muito pouca consciência ainda, mas ali é o momento em que ele está mais indefeso. O espírito está mais indefeso. Ele não anda, ele não fala, ele não come se alguém não der. Se deixar ele sozinho, ele é capaz de tornar a desencarnar, porque ele não sabe por ele, né? Não é como o animal, né? O animal já tem esses instintos que o levam à sobrevivência, mas a criança não, o ser humano não. Por mesmo estando num outro patamar, além do animal, mas ainda traz essa fragilidade, não é por nada, é para justamente nesse momento, às vezes, que aqueles pais recebem um desafeto, essa energia amorosa, porque é essa energia que o médium vai construindo, né, durante toda a sua trajetória. Quando a gente vê os imperativos de Jesus, eu até gostei disso aqui, que não sei se você já mostrou, que o Ronaldo colocou, né, que poderíamos avaliar esse momento de paz e harmonia que a gente sente na casa espírita como uma trégua. Será que é o vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei? Que Jesus dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados, né? Então, de repente, faz mais sentido as palavras do Cristo, que o Cristo dizia para nós. E esses encontros necessários com Jesus, a gente faz em grandes momentos da nossa vida. Essa necessidade, Chico dizia, né, as pessoas vêm aqui me ver, não é para me ver, é com saudade de Jesus, não é? Então, a gente vem realmente em busca do mestre que nos ensinou há tanto tempo como ser melhor e que a gente até agora não consegue. Então, a gente vem com essa busca. E na hora que a criança está indefesa em casa, e às vezes é um desafeto daquele pai, daquela mãe, ou só da mãe ou do pai, não importa, mas é um desafeto ali, que se reuniu com aquelas pessoas para poder, né, quebrar esses laços, né, e quebrar os nós e amarrar os laços. Então, quando a criança tem uma necessidade que aquela mãe pega, mesmo as energias, né, de cada um deles serem reversas, mas o carinho que ela coloca naquele toque, ela também não sabe que ali é um desafio. Ele, muitas vezes, sente já que é. E ele, às vezes, rejeita. O bebê, às vezes, rejeita. E, às vezes, chora até mais. Porque você diz, meu Deus, não sei pegar direito. Não é que eu não sei pegar, é ele que não quer que pegue.
mas no que a mãe abraça e acaricia, e mentalmente ela fala, ai meu Deus, eu quero tanto que ele fique bom, será que é a barriguinha, o que será? Aí dá o peito, aí dá não sei o quê. Se é brasileiro, ainda dá uma chuquinha com chave, que aqui não pode. Isso é sede, é que aqui não pode dar água, eu vou dar um pouquinho de água, dar umas gotinhas. E aquela irradiação que sai através da aura da mãe, envolve aquele bebê, pronto, ele ali já, com a continuidade, um dia, 2 vezes, diz assim, olha, com 7 dias ele já dorme à noite, olha, com 1 mês está assim, ó. Aí vai vendo a evolução, a tranquilidade que aquele bebê chorão, insuportável, nasceu. E ninguém aguentava mais. Só não quer visitar, dizia, meu Deus do céu, você, graças a Deus é dela, não é meu. E aí saía de fininho, mas é o amor que a criatura que pariu, por isso que tem que parir, por isso que tem que ser da gente, né? Para poder passar por toda essa ligação interna, assim, amorosa. Então, quando aquele espírito revoltado com aqueles entes queridos, né, que agora são queridos, chega no mundo espiritual, aí ele se conscientiza de que houve a retratação, né? É que os espíritos chamam necessário, e não perdoar não é suficiente. Tem que haver a retratação. Porque quando você diz assim, não, eu perdoei porque eu já esqueci, é mentira. Ninguém tem problema mental para esquecer. Você vê que até o povo com Alzheimer já começou a lembrar das coisas com o Cibidiolo, né? Então, ninguém perde a memória. Mas é aquela vontade de realmente deixar aquilo passar. Mas toda vez que lembra. Ah, não, fulano, está tudo bem com fulano, mas até hoje eu sinto, ou então não sinto, acha que não sente, mas tem. Mas quando há esse reencontro, olha que não precisa ninguém dizer, ó, você vai se reencontrar com aquele desafio. Se disser, acabou. Tá certo, não é? Tem que ser assim, você encontrar ali uma pessoa que você pariu, o pai e a mãe estão ali, vixe, esse beijinho é meu, né? E bota logo um bocado de coisa no Facebook, porque só deixa de botar quando faz 14, 15 anos, aí já não bota tanto, mas aquela fase, então, é o amor, as noites perdidas, tudo parece que está dentro do processo que você quer viver. Aí o espírito começa a esquecer o mal feito que você fez. É aí que ele começa a esquecer. Por isso que precisa a retratação, a reparação. É você fazer o bem onde antes você só tinha feito mal. Então, quando aquele espírito sai da vida, que diz a ele, olha quem é a sua mãe e seu pai, que ele vai ver, ele fala, não, essa daí cuidou de mim, curou minhas dores, até o fim da vida deles, estavam ali comigo, entendeu? Quando não podiam mais fazer nada, oravam por mim. Então, acabou. Ali se desfaz o mal feito. Porque o mal feito é temporário. O bem que você faz em cima do que antes era defeituoso, acabou. Então, eu acho que é justamente isso. Essa vontade que a gente tem de estar com Jesus. E na hora que há esse aconchego, seja familiar, seja no centro, seja durante o passe, né? O médium, às vezes, vem com essa se sente um pouco incapaz, às vezes, naquele dia, dá muito, mas pode dar um pouco, às vezes, durante até o processo do passe, o médium vai se sentindo também mais forte, porque ninguém vai chegar 100% para fazer trabalho nenhum. Mas é aquelas coisas que o professor faz, que o médico faz, que cada um nos seus trabalhos tem que fazer. Hoje eu não iria nunca, mas eu tenho que ir porque eu preciso ganhar o dinheiro. E vai, se é um lugar que você se expõe, você tem que sorrir, tem que... Bom dia, tá tudo bem? Ave Maria, tá no céu. Tá no inferno, que é um horror, né? Então, do mesmo jeito, somos nós quando a gente quer botar o espiritual para funcionar. Aí a gente sabe o que aprende a fazer, a botar esse espírito em forma em qualquer momento da vida, principalmente quando está na vida material. Principalmente quando a coisa aperta, a gente aciona o espiritual. Olha, eu no meu trabalho não aguento mais, olho para aquelas pessoas que vontade de matar, uma por uma, porque não fazem nada certo, ou então porque me exploram, ou então qualquer coisa que esteja acontecendo. Aí você faz uma prece por aquele lugar, por aquelas pessoas, e vai ao trabalho, você se renova.
né? Pega um imperativo desse de Jesus, que o que é que Emmanuel diz? Os imperativos são forças inovadoras. Pega um texto desse de Emmanuel de manhã, desperta, tu que dormes. Levanta e anda. Levanta-te, faz a tua parte, que eu estou aqui para te ajudar, e vai vendo, né, aquela voz gostosa, aquele guia, por isso que a gente chama guia, mestre, né, porque às vezes a gente ouvir a nós mesmos ou as pessoas encarnadas, a gente não quer conversa. Já tem que ser uma paulada do alto mesmo, né? Mas é isso que, porque senão nunca a gente faz nenhum serviço com Jesus. E olha que Jesus nos mostrou como somos frágeis, né? Quando reuniu os apóstolos, todos, não tinha um que dissesse assim, aquele está pelo menos 80%. Estava todo mundo no meieiro, aqui um dia cai, outro dia levanta. Mas é assim que nós somos. Mas temos muitas pessoas que apostam, né, no nosso sucesso. Eu gostei dessa observação da mãe, e é um convite muito carinhoso para nós, como médiums, e nem sabemos se somos curadores ou não, mas no momento do passe, no momento dos fluidos, no momento do passe magnético, ter esse olhar de mãe para aquele que está neste momento necessitando. É assim que Joana disse. Né? É aquela nossa asepsia mental, aquela confiança, aquela certeza de que não estamos sozinhos, estamos acompanhados, estamos sendo potencializados. E, de novo, vai ser potencializado o meu poder de cura, digamos assim, se eu também tiver aquela asepsia mental, um equilíbrio na oração. E também, mesmo a distância, não precisa ser no passe magnético ou passe fluídico aqui do centro, né? Os nossos GO, grupo de orações, que a gente manda à distância, né? Aquele amor, aquela vontade de que o outro se cure, que o outro tenha coragem, se não tiver a cura, que tenha a coragem de passar por esses desafios. Aceitação, o olhar dessa pessoa que desperte o olhar para ver aonde que eu posso me curar a mim mesma. Porque se Jesus disse que nós podemos nos curar e que nós podemos fazer muito mais do que Ele veio nos apresentar, então o que é que está acontecendo conosco que nós continuamos enfermos? Mas não só do dedo apontando, e sim do nosso corpo físico, né? E nada como a oração, o aclaramento, o esclarecimento, o estudo, principalmente o estudo, é fundamental. Porque a gente sabe que a doença, a gente às vezes vai atrás, né, do remédio ou da cura e esquece de cuidar da causa, de olhar lá atrás, onde foi que começou, por que é que eu comecei a desenvolver esses sintomas, como que isso foi se instalar no meu corpo, onde que essa doença desencadeou no meu perispírito um desequilíbrio para que isso então se materializasse, né, numa doença física. E a gente sabe também que tem as doenças psicológicas também, não necessariamente só ela vai se manifestar no físico, mas a gente sabe também que a perturbação mental, ela também é uma doença que está ligada a esse desequilíbrio, né, que vai gerar distúrbios. E eu fiquei pensando nesse caminho, né, fiquei imaginando essa mãe segurando a criança, tudo, e lembrei que que a importância da gente saber, porque eles falam que tem 3 tipos de magnetismo, né? Quando você está desprendendo aquele fluido. Tem o magnetismo que é humano, que é do encarnado, que, assim, ele depende, é o fluido dele, está sendo magnetizador, e não necessariamente ele está percebendo, porque não é que não tem influenciação espiritual, porque a gente sabe que a gente é influenciado mais do que a gente imagina, mas eu digo assim, de ter a consciência de que ele está sendo auxiliado por alguém. Então, aquela mãe que embala aquela criança, no magnetismo dela, daquele amor, né, da maternidade, ela está exercendo o magnetismo dela. Mas que fantástico quando eles falam que tem um magnetismo que é um misto, né? Também vai ter o magnetismo espiritual, que aí vai ser o espírito usando as qualidades do espírito pelo médium para fazer, mas aquele magnetismo misto, que é o que a gente entende que a gente não faz sozinho,
acho que essa percepção, né? Quando a gente começa a entender que a gente pode pedir através da oração para que aquilo seja, como é que diz? Não é manifestado, quando você consegue, aquela força, né, que vai passar por esse fluido que vem do espírito junto com o tamanho do trabalho que ele vai fazer diante ao doente, como que isso pode potencializar, essa palavra que eu queria usar, a potencialização, quando você realmente utiliza a oração e vai fazer que essa radiação, ela consiga atingir aquela pessoa que está na sua frente naquele momento, ou à distância, mas qual é a intenção? Que esse fluido, que essa energia desprendida, que esse magnetismo, conscientemente, inconscientemente, achando que é só magnetizador, mas conscientemente, daquele médium que sabe que ele está usando a magnetização dele, a vontade dele de fazer bem ao outro, que o outro sinta melhor, que ele fique bem, aquele carinho com aquela pessoa que ele está transmitindo, ele sabe que junto dele tem um espírito também trazendo dele aquela intenção, e o quanto que isso vai trazer para a pessoa que está ali na sua frente ou para aquela pessoa que você está dirigindo essa vontade de cura para ele. Porque o que vai acontecer tem a questão da cura instantânea, a gente sabe, a gente muitas vezes não vai nem imaginar quem foi o médium que causou aquilo, a gente trabalha numa equipe, muitas vezes não é aquele médium que está ali, só é todo um trabalho de equipe que vai fazer aquela cura. Mas não é essa cura que a gente está buscando, que a gente sempre gostaria, né? Eu estou com essa doença X e eu quero agora a cura total, não quero mais passar por ela. Como se fosse assim um passe de mágica, ou que aquela dor, aquele problema não estivesse convidando a gente a fazer uma viagem, uma busca antes da doença, o que está acontecendo comigo enquanto espírito, mas que a gente pudesse olhar aquela doença, sim, mesmo que essa cura que a gente está buscando, ela não venha tão imediatamente, mas que desperte, que eles falam que vai acontecer, que com esse processo do fluido pelo perispírito, ele vai atingir células, ele vai atingir, vai agir no corpo de quem está recebendo, até mesmo como uma recomposição, uma harmonia orgânica que ele pode sentir naquele momento, para que dê para ele mais ânimo, para ele continuar. O problema é que muitas vezes não vai ter, como a gente já disse aqui, né? Às vezes você desencarnar é a cura, você desencarnou curado. Aquela doença não foi embora, não desapareceu, mas o seu espírito, através daquilo tudo que passou, está muito mais saudável do que se você recebesse uma cura imediata, instantânea, num processo de cura que a gente sabe que existe. Então, lembrar que naquele momento também, a gente pode imaginar que não está fazendo efeito, porque a pessoa pode continuar sentindo as dores, ou a pessoa pode ir embora achando, puxa, mas eu ainda sinto essas dores, porque é todo um processo. Mas imaginando que aquele momento desse desprendimento desse fluido, essa intenção, essa oração que vai colocar força nesse nosso desejo, se aquela pessoa conseguir recuperar organicamente, porque as células vão responder a essa vontade do paciente de ficar bem, é aquela coisa, eu estou doando e o paciente está ali pronto para receber, que é o que eles falam, que não existe coisa melhor. Naquele momento, as coisas são criadas coisas fantásticas, porque é a doação com a vontade de ficar bom. Então, naquele momento, essa recuperação da consciência, não consciência do cérebro, mas a consciência orgânica mesmo, das células, que são inteligentes também. Nós temos no corpo células inteligentes, que eu até marquei, porque, gente, para lembrar desse nome aqui, ele é complicadinho, mas é o André Luiz que fala sobre as células que são, deixa eu ver se eu consigo falar direitinho aqui, animálculos infinitesimais, né? É tão difícil falar, mas assim, esses animálculos que são os animaizinhos pequenininhos que são domesticados pela gente. Então, imagina que a gente tem o poder de domesticar essas célulazinhas de animaizinhos com o nosso pensamento, com a nossa vontade. E esse fluido vem para ajudar nessa recomposição, para que a gente consiga fazer assim um reset, né? Começar de novo a dar esse impulso para a gente conseguir levar adiante esse momento da doença, da dor. É importante a gente ter toda essa consciência para isso, para entender o processo, o mecanismo de quem está doando e quem está recebendo. É isso.
Tá. Tô sem microfone aqui, desculpa, mas é que o Furi, o meu netinho de 4 patas está querendo participar do estudo também. Mas é uma coisa incrível que André Luiz fala, né? De cada um de nós temos uma média de 70 milhões de animálculos infinitesimais domesticados. Imagina o que é isso. O poder que nós temos do espírito de colocar tudo isso, manter isso agregado através do tempo. E assim, acho que uma coisa que tudo como as coisas nos influenciam normalmente. Hoje estava assistindo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele diz assim: todos os remédios, os farmacológicos, eles são feitos de uma determinada forma para que, quando a gente tome uma cápsula, o nosso estômago ele tem um pH super ácido. Né? Se o líquido do estômago caiu no tapete, fura tapete. Então, a cápsula que chega ali, ela tem que estar preparada para aquele ambiente, para aquela acidez, para conseguir, para ativar, ou às vezes não ativar no estômago, passar reto para atuar no intestino. Então, existe todo um cuidado no laboratório para fazer isso. Mas se nós nos irritamos ou nos estressamos, nós mudamos a química do nosso corpo. Né? Então, você solta uma adrenalina, a adrenalina aumenta ainda mais a acidez do corpo, ela altera a circulação sanguínea. Então, você toma um remédio, ele não vai agir da mesma forma. Né? Porque o laboratório ele preparou aquilo para um pH X, e você está com pH X menos Deus sabe quanto, pela própria irritação. Então, a importância de a gente entender também que os fluidos, né, a energia, ela também é assim, essa coisa sutil. Imagina se você, qualquer irritaçãozinha sua, qualquer coisa que você tenha no seu no pesar, uma revolta, imagina que tudo isso vai afetar também a sua forma de doar e receber. Né? Nós somos esses seres assim, fluídicos, nós somos seres que às vezes estamos lá embaixo, às vezes estamos lá em cima, e o difícil é manter aquele equilíbrio no meio, ou seja, a gente ainda está muito altos e baixos, né? Mas a importância eu acho que a importância de a gente se manter conectado e como a Beth falou, através da prece, através do estudo, através da compreensão de como nós somos e de como as coisas agem em nós. Como Estela falou, a primeira coisa que a gente recebe é um espelhinho, né? Começa em nós, termina em nós. Existe uma lei que Emmanuel nos ensina, a lei de cooperação. Ele diz assim, cada pensamento é uma frequência energética que vai se ligar a todos que pensam da mesma forma, que sentem da mesma forma, uma lei de associação. E isso volta para quem? Bumerangue, né? Volta para quem iniciou. Então, se eu faço o bem, recebo o bem multiplicado. Aí lá a gente vai ver lá no Evangelho, tá lá, a melhor prece que a gente faz é o quê? Fazer uma boa ação. Né? Então, nós não estamos falando aqui daquela prece que você fica parado em casa, né? Quando Jesus fala assim, se recolhe ao seu interior, você pode estar em qualquer lugar que você, né, pode estar coisa assim, num terremoto, um furacão à sua volta, mas você se recolhe para o seu interior e se acalma e se acerena. Isso é de cada um, é um treino, uma prática diária, por isso que a gente está nessa vida, para a gente treinar, para a gente aprender a fazer isso no meio do furacão, né? Não tem como a gente aprender a fazer isso, se aserenar sem ter um momento difícil na vida, imagina, se está tudo sereno em volta, e que você vai perder a calma. Né? Não tem nem como treinar, se acalmar numa calmaria. Então, eu acho que ter essa noção bem clara de que os fluidos, eles são transferidos, mas que o nosso como nós estamos, o nosso
a forma como nós estamos vendo a vida, reagindo à vida, a importância desse conhecimento, desse autoconhecimento, porque a gente vai tirando os filtros, vai mudando os filtros, né? Vamos vendo as coisas que acontecem à nossa volta com mais claridade, com uma lente mais real, mais verdadeira. A gente vai as ilusões da matéria vão se perdendo, cada coisa vai entrando no seu lugar. Então, eu acho que entender essa cura não como o fim da doença física, né? Mas o fim da doença do espírito ou do perispírito, porque muitas vezes André Luiz vai dizer que nós usamos o corpo como um filtro, né? Um filtro. Ele usa matar-borrão. Acho que 90% das pessoas aqui nem tem ideia do que seja matar-borrão. Eu mesma nunca vi na minha vida. Mas é aquela coisa que tira o excesso de tinta, né? Você escrevia com caneta tinteira, você passava um mata-borrão para tirar o excesso, para não manchar. Então, é isso. Às vezes o corpo está ali para tirar o excesso das coisas que nós fizemos. Então, acho que quando Jesus fala assim, cabe a vocês carregar sua cruz, às vezes é esse corpo físico com essa enfermidade que a gente vai aprendendo a lidar com ela, vai aprendendo a controlá-la, a gente vai aprendendo a se serenar junto com ela, né? Chico falava para o Divaldo que ele tinha arrumado uma esposa, que era a Dona Angina, e ele já tinha duas, que era então, uma pessoa que com tantos problemas de saúde física e mais saudável que o Chico, eu acho que não é difícil de ver hoje em dia, né? Viver no mundo. Porque é engraçado, né? A gente precisa ter, acho que acima de tudo, é a compreensão de entender que quando a gente está doente, a gente esquece que a gente é doente. Por mais que cure aqui, aí daqui a pouco outra coisa fica ali, porque o corpo ele é perecível mesmo. Ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar mais, não vai ter força, porque, inclusive, não é só o fluido vital, é porque a gente gasta o fluido vital desnecessariamente por todos esses upside down aí que, né, fica com raiva ali, magoa ali, faz, né, as irritações, as limitações. A gente raramente você vai dormir de noite assim, rapaz, tive um dia hoje zen mesmo. Nada me afetou, só se tiver morto. Já porque não sabe que já morreu e ninguém mais fala com vocês. Assim, hoje foi um dia só de sua imaginação. Então, acho que nem morto, porque até morto a gente fica com vontade de reclamar alguma coisa. Né? Quem reclama, reclama. E todos nós reclamamos, às vezes. Mais do que achamos boa a vida. A gente quer a vida, mas a gente quer que seja do jeito que a gente quer. Se não for, eu reclamo. Como se a gente pudesse, sabe, menino reclamão? Que quer uma coisa e aí no outro dia já quer outra. Aí, quem diz assim, mas rapaz, esse menino não está satisfeito, o pai diz, né? Eu já dei tudo, está tudo certinho. Quando vê, ele vem, mas eu não tenho aquilo que eu vi na televisão. Ou então meu amiguinho hoje. Nós somos assim. Nós somos assim. Pode estar tudo, né? A pandemia veio mostrar isso. Veio amarrar a gente dentro de casa para a gente escolher. Ou eu vou ficar depressiva e querendo matar todo mundo que está aqui dentro comigo, ou eu vou buscar um jeito da gente sobreviver. Aí diz que nunca tantos casais se separaram, nunca tantos filhos saíram de casa, não, né? Porque explode. Ou então, vamos tentar sobreviver a isso. Por isso que quando abre uma brecha assim, já vacinou tanto, o povo nem quer saber. No Brasil, então, pô, até esquece. Todo dia fecham festas assim de 1.500 pessoas. Festa do Corona. Já bota o nome, é a festa do Corona. Todo mundo se coronando lá. Quer dizer, nós somos crianças ainda. E o corpo vai refletindo isso. Aí, quando você chega no momento, você diz, não, puxa, agora, olha para aí, eu comecei a estudar espiritismo, ando tão zen, assim, sabe? Comecei a entender, assim, que a doença é uma bênção disfarçada, né? E
Deus não maltrata a gente, então, defeito físico, alguma coisa que não funciona bem no corpo, como Lina disse, às vezes toma litros de água fluidificada, passes, mas aquela doença resiste ainda. Às vezes está ali acomodada, não porque, às vezes, a situação melhorou fisicamente, mas você melhorou emocionalmente. Porque se a doença vem fruto das emoções perturbadoras, uma vez que eu começo a ficar mais voltado para equilibrar minhas emoções, aquela dor que antes me incomodava muito, eu nem sei se ela diminuiu mesmo, só que ela não me incomoda mais tanto assim. E antes eu tinha ela, só vivia pensando nela, né? Porque estamos amargurados, porque estamos insatisfeitos. Então, nós mesmos somos nosso médico, nós mesmos somos os provocadores da nossa doença. Por isso que quando a gente vai buscar fazer uma limpeza fluídica, através do passe, através da fluidoterapia, ali estão agindo não só os médiuns, que também têm seus problemas, e levam seus problemas, e às vezes não conseguem funcionar tão bem como poderiam. Por isso que a gente faz, como Estela lembrou, em equipe, porque um vai suprindo o outro e a gente junta ali realmente o que Joana chama de um celeiro de bênçãos, né? Que chega, espoca pelo teto acima para outros lugares, outras necessidades, mas porque estamos unidos naquele trabalho. É como se fosse cada um palitinho, meio lá, meio cá, que a gente vai juntando e vira uma força, né? Um feixe de luz. Então, a gente consegue, né, participar do trabalho, e isso com os espíritos. Porque, por melhor que esteja o nosso mundo emocional, por melhor que a gente esteja vibrando um pouco melhor, ainda seria insuficiente para um trabalho tão profundo como é um trabalho, né, de um passe para muitas pessoas, e o nosso desejo de que isso vá para aquelas pessoas também que estão à distância. Então, não é muito fácil. Mas, quando estamos unidos entre nós encarnados, com este propósito verdadeiro, e mais os desencarnados, que realmente trazem o apoio maior, né, e utilizam nosso reservatóriozinho de doação, que a gente vai doar fluido vital, a gente vai doar para o outro vitalidade. Então, essa vitalidade que eu quero doar, e a vitalidade espiritual, fluido espiritual, que vai repondo isso, termina energizando o médium, energizando outros, porque somos todos doentes também, como a Estela falou, não estamos nunca 100%. Também temos, não vamos chegar, muitas pessoas dizem, não, Deus me livre da paz, não posso. E quando conhece os fluidos, então, vão gastar o meu? Vixe, Maria, deixa esse magnetismo aqui angariado a duras penas durante tantas encarnações. Se eu der, vai fazer falta. Mas aí ainda estamos egoístas. A pessoa enterra o tesouro. A gente às vezes enterra o talento. Tanto que está em casa assim, não vou hoje não, porque ontem eu não dormi bem, né? Eu já estava precisando tomar um passezinho. Quando diz passezinho é porque não está, já toma um cascudo ali mesmo. Porque não existe um passezinho, todo passe é passe. E por mais que o médium esteja malamente ali, né, porque estamos todos também com defeito de fábrica, essa vontade, esse desejo e essa disposição de nos manter orientados. Porque o médium que não se orienta através dos estudos, ele vai para o passe. Ninguém vai tirar ele de lá, porque só ele sabe que ele está desorientado, né? A gente só sabe não passando. Mas chega na hora, se ele vai atrapalhar, André Luiz já diz, desce do mundo espiritual uma redoma de todo tamanho, engaiola ele ali, para que ele não interfira, né? Com as vibrações e com os fluidos dele no trabalho que está sendo feito. Então, mas ele não vê, só quem vê são os espíritos. Né? E agora ele deve imaginar, porque quando sente assim, puxa, estou cansado, hoje saí do centro, hoje entrei cansado, mas saí até bem, né, bem esperto. Claro, foi a vontade de doar, né, mas a falta de recursos
fluídicos para isso. Então, a gente pensa que não, mas o que nos dá essa força fluídica é o conhecimento. E isso é excelente, porque vai melhorando, não porque vai nos enchendo de fluido, vai nos fazendo melhorar emocionalmente. Isso é uma autocura, porque ninguém cura o nosso emocional assim. Senão, Deus já mandava a gente 0 quilômetro, dava um chabu quando chegasse lá em cima, né? Dizia, deita aí, menino. Ó, isso assim, e aí a gente voltava a 0. Que nada. Somos nós com nós mesmos. À medida que a gente está ouvindo essas coisas, quando as nossas dores forem sentidas de agora por diante, pode meter isso na cabeça. Você já olha isso diferente, mesmo sem consciência. Mas lá dentro, a dor já não vai bater da mesma forma. Né? Quando você quiser fazer qualquer movimento em relação à sua queixa, porque a gente se queixa de tudo, né? E sempre a culpa é do outro, a gente vai ver que diminui um pouquinho. Esse rapaz está ficando velho mesmo, porque não estou nem mais querendo me queixar de nada, vocês sabem? Eu estou cansado de me queixar, deixa eu parar um pouquinho. Mas não é a influência do meio espiritual que a gente vive. Entendeu? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas não é gostoso? Porque você está fazendo um processo tão libertador consigo mesma, mas a gente, lógico, a gente veio de escolas religiosas em que a gente ajoelhava no milho, em que a gente se automutilava para poder vencer uma fragilidade. Agora não. A gente vai vencendo em contato com o espiritual. Porque nós vamos agindo a favor de nós mesmos, não mais reagindo contra. Antes a gente vinha, acendia a vela, fazia. Era tanto trabalho material para fazer que a última coisa era você melhorar interiormente. A gente se perdia nisso tudo. Né? Agora não, o que nos chama a atenção é a leitura que a gente faz, que a gente diz, puxa vida, isso aqui, deixa eu ler de novo. Né? E às vezes ali naquele momento fez aquele efeito, depois você não lembra mais, depois ainda vamos continuar, lógico, batendo cabeça, que a gente uma vida só, meu Deus. Por isso que o Pai, generoso como é, nos deu a eternidade. Disse, olha, meu filho, vocês são imortais, não vão nunca poder tirar a própria vida, que a vida é vida o tempo todo, né? A gente até tira a existência, né? Dá fim a essa experiência, que também não deve fazer isso, que a gente não deve jogar fora um presente tão maravilhoso como é uma experiência reencarnatória. Mas a gente já sabe disso, então a gente vai se maltratando cada vez menos. A gente vai olhando para o próximo e usando ele como esse recurso salvador. Né? Puxa vida, toda vez que eu faço uma prece num grupo para pessoas que eu nem conheço, no dia a pessoa mas fica, repete os nomes, eu digo, repete, porque as pessoas ainda não morreram. E tem, às vezes, aquela doença, como estão à distância, não tem esse contato muito próximo, né? Às vezes as pessoas nem querem. Né, o paciente às vezes rejeita, também vai falar disso, né, Lívia? Não vou falar hoje, não. Então, nós cuidadores é que temos que assumir essa posição quando a gente puder. Todas as vezes que a gente se sentir um pouquinho mais contente, diga eu vou servir, porque eu quero tomar mais desse remédio. Eu quero me sentir mais vezes assim. Embora a chapuletada vai vir sempre, viu, gente? Eu falo assim, mas é porque quando vier a chapuletada, você está tão anestesiado no conforto do remédio divino, que aqueles fluidos ali, aí o pessoal diz assim, mas rapaz, você não estava com a dor, não sei o quê, que a cabeça doía toda vez que você dirigia. Você diz, nunca mais não, agora entreguei a Jesus, sabe? Eu estou agora dirigindo mesmo, tenho que ir, tenho que enfrentar, tenho que estar com aquelas pessoas, tenho que resolver determinados problemas. Isso faz parte da minha vida. Não tem como eu jogar isso fora. Só que eu quero estar inteiro nesses processos para finalizá-los. Para chegar um dia e dizer, bom, isso já sai daqui para eu dar mais um passo para frente. Né? E quando a gente vai ver, a gente cozinha muito a dor. Sentir dor faz parte de uma existência pequena que tivemos até aqui, até hoje. De hoje em diante vai ser diferente, eu tenho que ouvir isso.
E a Joana fala que nós temos um médico e uma enfermeira dentro de nós, né? Vamos lembrar também desse médico que está dentro de nós temos isso, essa capacidade de acionar esse médico, esse enfermeiro, e aí já sabe, quando junta essa capacidade, né? Essa noção com a capacidade de alguém que está doando infinitamente, puxa vida, a gente só vai receber, né? Eu acho que todo mundo devia trabalhar assim, em favor de alguém para poder, não só dos seus, né? Porque em casa está tudo muito bem, aquilo é uma obrigação. Mas eu digo quando você faz sem obrigação, né? E que não é só o material que você compra, que você doa, que você dá, mas que você faz essa força, esses fluidos, né? Que é o nome que a gente sabe, né? Essa energia interna circular e com alguma coisa que você balança assim, sabe? Que aquela espuma parece que encheu o vidro está lá no fim, mas quando você balança, chacoalha, não cria uma espuminha? Essa espuminha é maravilhosa. Essa espuminha nos faz fazer milagres. O que a gente não conhece ainda, o que a gente não sabe ainda é muito maior do que a gente sabe. Ter essa consciência também é extremamente confortador. O pessoal da aula aí já está batendo as portas, e eu só queria deixar aqui para finalzinho, para as nossas considerações. Marisa disse aí que nós somos todos enfermos, né? Estela também. E Emmanuel diz assim, nós, as consciências que nos reconhecemos endividados, primeiro a gente tem que se reconhecer que somos, que causamos aquilo que nós estamos vivendo hoje, que nos reconhecemos endividados, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Ele veio para todos nós.